o cérebro do seu filho pode crescer até 35% mais rápido se você fizer essas 5 atividades com ele. Não estou falando de aplicativos educacionais, cursinho de inglês ou aulas particulares. Estou falando de atividades simples que você pode fazer em casa, de graça, e que Harvard comprovou que aumentam inteligência, memória e capacidade de resolver problemas. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente quais são essas 5 atividades, por que elas funcionam e como aplicar hoje mesmo. E no final, eu vou te mostrar o erro que 90% dos pais cometem e que anula todo o benefício dessas atividades. Antes de começar, se você quer criar um filho mais inteligente, mais criativo e mais preparado para o futuro, se inscreve no canal agora. Toda semana, eu trago métodos comprovados por universidades como Harvard, Stanford e MIT. Não é achismo, é ciência aplicada na prática. Aperta no sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, vamos para a primeira atividade. Atividade número 5. Brincar com blocos de montar. E não é qualquer brinquedo. Blocos de montar, especificamente, Lego, blocos de madeira, qualquer coisa que a criança possa empilhar, encaixar e construir. Por quê? Porque manipular blocos desenvolve 3 áreas do cérebro simultaneamente. Primeira, o córtex motor. Cada vez que a criança pega um bloco, encaixa, equilibra, ela está criando conexões entre o cérebro e os músculos das mãos. Isso se chama coordenação motora fina. E coordenação motora fina está diretamente ligada à inteligência. Quanto melhor a coordenação, melhor o cérebro processa informações visuais e espaciais. Segunda área, o lobo parietal. Essa é a parte do cérebro responsável por raciocínio espacial. Quando a criança vê que um bloco não encaixa de um jeito, mas encaixa de outro, ela está desenvolvendo a capacidade de visualizar objetos em 3 dimensões. E raciocínio espacial é a base da matemática avançada, da engenharia, da arquitetura. Pessoas com raciocínio espacial forte têm que médio 15 pontos mais alto. Terceira área, o córtex pré-frontal. Essa é a parte do cérebro que planeja, que resolve problemas. Quando a criança decide construir uma torre, ela precisa pensar: qual bloco vai na base? Quantos blocos eu preciso? Como deixar estável? Isso é planejamento sequencial. E planejamento sequencial é essencial para resolver problemas complexos mais tarde na vida. Tem um estudo fascinante de Harvard que acompanhou crianças dos 3 aos 5 anos. Metade brincava com blocos de montar 30 minutos por dia. A outra metade, não. Aos 7 anos, as crianças que brincaram com blocos tinham desempenho 35% melhor em testes de matemática. 35%. Isso não é pouco. E o mais impressionante, o benefício permanecia até os 15 anos. Brincar com blocos na primeira infância criou estruturas cerebrais que duraram pela adolescência. Quanto tempo por dia? 30 minutos já é suficiente. E não precisa ser caro. Bloquinhos de madeira simples funcionam tão bem quanto o Lego. O que importa é a criança manipular, construir, destruir e reconstruir. Esse ciclo é o que treina o cérebro. Atividade número 4. Contar histórias juntos. Não apenas ler, contar, a diferença é gigante. Quando você lê um livro, a criança recebe informação passivamente. Mas quando você conta uma história sem livro, usando só a voz, a criança precisa criar as imagens na própria mente. E criar imagens mentais ativa o hipocampo, que é onde memórias são formadas, e o córtex occipital, que processa informações visuais. É como se o cérebro da criança estivesse desenhando enquanto você fala. Tem mais. Quando você conta histórias, especialmente histórias que você inventa, a criança aprende estrutura narrativa. Aprende que histórias têm começo, meio e fim. Tem problema e solução. Tem causa e efeito. Isso desenvolve pensamento lógico. A criança entende que ações têm consequências, que decisões levam a resultados. E isso é a base do raciocínio crítico. Harvard fez um estudo com crianças de 4 a 6 anos. Metade ouvia histórias contadas pelos pais 15 minutos por dia. A outra metade assistia desenhos animados pelo mesmo tempo. Depois de 6 meses, as crianças que ouviram histórias
tinham vocabulário 28% maior e capacidade de compreensão 40% melhor. Por quê? Porque ouvir histórias força o cérebro a trabalhar, assistir desenho é passivo. O cérebro só recebe, mas ouvir histórias é ativo. O cérebro precisa imaginar, conectar, entender. Como fazer? Não precisa ser história de livro. Conta sobre o seu dia. Conta sobre quando você era criança. Inventa uma história sobre o brinquedo favorito dela. O que importa é você estar presente, usando a voz, criando mundos com palavras. E se a criança te interromper fazendo perguntas, melhor ainda. Perguntas significam que o cérebro dela está processando, conectando informações, criando significado. Atividade número 3. Brincar de faz de conta. Isso é mais poderoso do que qualquer jogo educativo. Quando a criança brinca de casinha, de escola, de super-herói, ela está fazendo algo que se chama jogo simbólico. E jogo simbólico desenvolve o córtex pré-frontal em uma velocidade absurda. Por quê? Porque faz de conta exige que a criança segure duas realidades na mente ao mesmo tempo. Ela sabe que não é uma professora de verdade, mas age como se fosse. Ela sabe que a boneca não é um bebê de verdade, mas cuida como se fosse. Isso se chama pensamento abstrato. E pensamento abstrato é a diferença entre inteligência básica e inteligência avançada. Tem um estudo da Universidade de Harvard que mediu a atividade cerebral de crianças enquanto brincavam de faz de conta. O córtex pré-frontal estava 3 vezes mais ativo do que quando elas faziam lição de casa. 3 vezes. Por quê? Porque faz de conta exige criatividade, planejamento, resolução de problemas e controle emocional, tudo ao mesmo tempo. Quando a criança inventa que o sofá é um navio e o chão é água com jacarés, ela está treinando o cérebro para pensar de formas não lineares, para imaginar possibilidades, para criar soluções que não existem. E tem outro benefício, faz de conta, desenvolve teoria da mente. Isso é a capacidade de entender que outras pessoas pensam e sentem de formas diferentes de você. Quando a criança brinca de dar comidinha para a boneca, ela está imaginando o que a boneca quer, o que a boneca está sentindo. Isso é empatia. E empatia é essencial para a inteligência emocional. Crianças que brincam muito de faz de conta têm melhor desempenho em testes de inteligência social aos 10 anos. Quanto tempo? 1 hora por dia é o ideal. E o mais importante, não direcione a brincadeira. Deixe a criança liderar. Você pode participar, mas como coadjuvante. Se ela quer que você seja o paciente e ela seja a médica, você obedece. Porque quando a criança lidera, o córtex pré-frontal dela trabalha mais. Ela precisa tomar decisões, criar regras, resolver problemas, e isso é o que constrói inteligência. Atividade número 2. Música. Tocar um instrumento ou cantar. E aqui tem uma descoberta surpreendente. Não é ouvir música que aumenta a inteligência, é fazer música. Quando a criança toca um instrumento, o cérebro inteiro acende. Não é exagero. Estudos de ressonância magnética mostram que tocar música ativa mais áreas cerebrais simultaneamente do que qualquer outra atividade humana. Mais do que matemática, mais do que leitura, mais do que esportes. Por quê? Porque tocar música exige coordenação motora, memória, processamento auditivo, leitura de símbolos, controle emocional e criatividade, tudo ao mesmo tempo. Quando a criança lê uma nota musical, o cérebro precisa traduzir aquele símbolo em movimento das mãos. Isso cria conexões fortíssimas entre o hemisfério esquerdo, que processa lógica, e o hemisfério direito, que processa criatividade. Tem um estudo famoso da Universidade de Harvard que acompanhou crianças que aprenderam música aos 5 anos. Aos 18 anos, essas pessoas tinham córtex pré-frontal mais desenvolvido, melhor memória de trabalho e que verbal 7 pontos mais alto do que pessoas que não aprenderam música, 7 pontos. Isso é a diferença entre média e acima da média. E o benefício não é só cognitivo. Crianças que aprendem música têm melhor controle emocional, menos ansiedade e maior capacidade de lidar com frustração. Qual instrumento? Qualquer um.
Piano é excelente porque usa as duas mãos. Violão é ótimo porque exige coordenação entre dedos e ritmo, mas até instrumentos simples como flauta doce ou percussão funcionam. O que importa é a criança produzir som intencionalmente, e não precisa ser perfeito. Não precisa virar Mozart. O benefício está no processo, não no resultado. Quantas vezes por semana? 3 vezes, 20 minutos cada, já faz diferença enorme. E se a criança resistir, no começo, normal, aprender música é difícil. Mas se você tornar divertido, colocar músicas que ela gosta, tocar junto com ela, vira prazeroso. E quando vira prazeroso, o cérebro absorve muito mais rápido. E agora, atividade número 1, a mais poderosa de todas, a que Harvard comprovou ter o maior impacto em inteligência a longo prazo. E essa atividade é brincar livre ao ar livre, sem roteiro, sem adulto dirigindo, sem objetivo, apenas a criança, a natureza e a própria imaginação. Por que isso é tão poderoso? Por várias razões. Primeira, movimento livre desenvolve o cerebelo. O cerebelo não é só para coordenação motora. Ele também processa informações cognitivas. Quando a criança corre, pula, escala, equilibra, o cerebelo cria conexões que melhoram memória, atenção e velocidade de processamento. Segunda razão, natureza reduz cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E estresse é o inimigo número 1 do desenvolvimento cerebral. Quando o cérebro está estressado, ele entra em modo de sobrevivência. Para de criar conexões novas. Só mantém as essenciais. Mas quando a criança está ao ar livre, rodeada de verde, o cortisol cai. E com cortisol baixo, o cérebro volta a crescer. Terceira razão. Brincar livre exige tomada de decisão constante. A criança escolhe para onde ir, o que fazer, como fazer, sem adulto dizendo o que fazer. A cada segundo, o córtex pré-frontal precisa trabalhar sozinho. E trabalhando sozinho, ele fortalece. Quarta razão. Natureza oferece estímulos complexos e imprevisíveis. Uma folha cai, um inseto passa, o vento sopra. O cérebro precisa processar milhares de estímulos sensoriais por segundo. E isso cria conexões neurais muito mais ricas do que brincar dentro de casa, onde tudo é controlado e previsível. Harvard fez um estudo longitudinal que acompanhou crianças dos 3 aos 12 anos. Crianças que brincavam ao ar livre pelo menos 1 hora por dia tinham, aos 12 anos, que médio 11 pontos, mais alto do que crianças que ficavam dentro de casa. 11 pontos. Elas também tinham melhor controle emocional, menos hiperatividade e maior criatividade. Outro estudo mostrou que crianças que brincam na natureza têm 25% menos chances de desenvolver déficit de atenção. Por quê? Porque a natureza acalma o sistema nervoso e permite que o cérebro se organize. Quanto tempo? No mínimo 1 hora por dia. E não precisa ser floresta. Pode ser quintal, praça, parque. O que importa é ser ao ar livre e ter liberdade para explorar. E aqui vem o ponto crítico. Sem tela. Nada de celular para tirar foto a cada segundo. Nada de iPad para entreter quando a criança ficar entediada. Tédio é bom. Tédio força o cérebro a criar. Quando a criança não tem nada para fazer, ela inventa e, inventando, ela desenvolve criatividade. Agora, o erro que 90% dos pais cometem e que anula todo o benefício dessas 5 atividades. O erro é pressão por resultado. Quando você transforma essas atividades em obrigação, em lição, em teste, o cérebro da criança para de crescer e entra em modo de estresse. Se você força a criança a tocar piano porque quer que ela seja concertista, o benefício desaparece. Se você transforma blocos de montar em competição, o prazer vai embora. E sem prazer, sem curiosidade, o cérebro não aprende. O segredo dessas 5 atividades não é o que a criança faz, é como ela se sente enquanto faz. Se ela está curiosa, engajada, feliz, o cérebro libera dopamina. E dopamina é o que consolida aprendizado. Mas se ela está ansiosa, pressionada, com medo de errar, o cérebro libera cortisol. E cortisol bloqueia aprendizado. Então relaxa, não cobra perfeição. Não transforma brincadeira em tarefa.
Deixa a criança explorar, errar, tentar de novo, porque é no erro que o cérebro cresce mais. Essas 5 atividades não vão transformar seu filho em gênio da noite para o dia. Mas se você fizer 3 delas 4 vezes por semana, por 6 meses, você vai ver diferença. Diferença na forma como ele resolve problemas. Diferença no vocabulário. Diferença na criatividade. Diferença na capacidade de focar. E essas diferenças não são temporárias. São estruturas cerebrais que vão durar a vida toda. Você não está só entretendo seu filho. Você está construindo o cérebro dele. Tijolo por tijolo. Conexão por conexão. Se esse vídeo te deu ideias práticas de como aumentar a inteligência do seu filho, compartilha com outros pais. E se quiser mais conteúdos baseados em estudos de Harvard, Stanford e MIT, se inscreve no canal, porque educar não precisa ser complicado, precisa ser intencional. E agora você sabe exatamente o que fazer. 30 minutos de blocos, 15 minutos de histórias, 1 hora de faz de conta, 20 minutos de música, 1 hora ao ar livre. Isso é tudo! Não precisa de aplicativo caro, não precisa de escola particular, precisa de presença, precisa de tempo, precisa de você. E seu filho merece isso.